Amados de Deus e queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos vocês. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. E hoje eu quero falar a respeito de uma mensagem que eu recebi de um rapaz chamado Cristiano, que estava conversando no Mensas com o bispo Antônio Bulhões. O bispo Antônio Bulhões, eu e a Teresa, fomos obreiros. Aliás, obreiros não. Nós conhecemos a Igreja Universal do Reino de Deus, no Grajaú, no Rio de Janeiro, na época da Dona Vera e o seu Vieira, que era o pastor. E o bispo Antônio Bulhões, na época pastor auxiliar, na época era até evangelista. Ele era evangelista do seu Vieira, depois ele saiu para assumir uma igreja, e eu fiquei como auxiliar do seu Vieira. Fui obreiro ali e ele era auxiliar. E ele hoje é político. Bispo Antônio Bulhões, deputado federal do PRB, eleito pela Igreja Universal do Reino de Deus. O PRB, nós sabemos que é o braço político da Igreja Universal do Reino de Deus. E nessa mensagem, como é de praxe da cúpula da instituição, eles não falam de nós abertamente. Eles falam nos bastidores. Eles não têm coragem para colocar a cara e falar. Então, eles falam às escondidas. E no Mensage, com esse rapaz, o Cristiano, ele diz assim, o Antônio Bulhões diz assim, inclusive eu coloquei no Facebook. Ele diz assim: Alfredo e esposa foram obreiros na igreja em que eu era auxiliar. E mais do que pela saída dele propriamente dita, me decepcionei pelo motivo disto, que demonstrou ser ele uma pessoa sem caráter, mas nada que ele não pudesse rever e se arrepender e se converter. Mas agora ele se convenceu de que ele vai fazer o que até agora ninguém fez, que é acabar com a IURD. Ele entrou na fila e está descarregando. Então ele diz, descarregando seu ódio e sua mágoa e etc. Não consigo, aí depois ele vai responder sobre alguma questão de processo, não sei. Eu chego a acreditar que processar o Alfredo só vai aumentar a síndrome dele. Sou apenas servo e nada mais. Na verdade, muitos começaram a dizer que votei de acordo com a orientação da cúpula da igreja. E eu respondi que isso não procede. Então ele diz que não procede o fato de muitas pessoas falarem que ele votou de acordo com a cúpula da igreja. Eu respondi que isso não procede, uma vez que outros pastores votaram contra o governo. Não consigo imaginar como ficaria a situação do nosso país. Ele não consegue imaginar como ficaria a situação do país
com a saída de mais um alto dirigente, mas isso não justificaria o meu voto se tivéssemos provas contra ele. Antônio Bulhões, primeiro que você diz que eu não tenho caráter, mas eu vou fazer algumas perguntas para você e vamos ver quem é que não tem caráter. Se sou eu ou se é a cúpula da instituição. Você diz aqui que você não está seguindo a orientação da cúpula do Bispo Macedo. Eu digo para você na sua cara que você está mentindo. Você está mentindo. Você sabe perfeitamente que você foi colocado na política porque você não rendia financeiramente na igreja. Então, o Bispo Macedo deslocou você para a política. Aliás, eu já coloquei áudios, né? Eu já coloquei áudio onde o Bispo Macedo fala isso, que você não estava rendendo, que você não cresceu a igreja nos Estados Unidos. A sua esposa era sempre chamada a atenção pelo Bispo Macedo. Então, eu pergunto para você se isso é mentira. Se isso é mentira. Eu quero fazer outra pergunta para você. Aliás, algumas perguntas para você. E vamos lá. Eu vou perguntar para você o seguinte. É mentira que foi feito, né? Que foi feito um grande pacto político para barrar ou parar ou estancar a Lava Jato? Veja essa gravação do Romero Jucá. Não tem conexão da rua aí, como montar uma estrutura para evitar que eu desça? O que você acha? Eu discutir com vocês. Eu cheguei a essa conclusão essa semana. Ele acha que eu sou caixa grosso aí? Já não vai no cima. Quem esperar que ele vai ser o governo vai te segurar. Quem esperar que vai ser ele não vai. E ele está avisando, né? Mas ele gosta disso. E acha que eu sou não. Não encontrou nada, não tem nada. Não encontrou nada, não tem nada. Mas acha que o que ele faz? Como tem aquela relação Paulo Roberto, não tem dos 500 mil. E tem a relação do Ricardo, que é uma coisa solta, tem que pegar essas duas coisas, não tem nada com os senadores, joga ele para baixo. Tem que encontrar uma maneira. Você tem que ver que o senhor advogado, como é que ele pode ajudar? Tem que encontrar uma maneira, aí tem que ser político, jogar em solução política. É político, como é a política? Tem que resolver essa porra, tem que mudar o governo para deixar essa família. Tem que ser uma coisa política. Então, Antônio Bulhões, Bispo Antônio Bulhões, isso é mentira? Vamos falar de política. Por enquanto vamos falar de política. É mentira que você votou para tirar a Dilma? Olha aí o seu voto. Antônio Bulhões, do PRB. Senhor presidente, eu jamais aceitaria fazer parte de um golpe, mas com a consciência de que esse processo seguiu rigorosamente todos os princípios constitucionais, eu voto sim. Que Deus abençoe o Brasil. Antônio... Muito bem. E você diz que não faz parte de um golpe político. Mas a partir daí, vocês entregaram um ministério que pertencia ao PRB e que a Dilma tinha dado para vocês, e quem estava lá era o pastor George, que você conhece muito bem, eu também conheço, e por não querer seguir a orientação política da cúpula da instituição, o Marcos Pereira
passou a perna no George e fez o acordo com o Temer e passou a ser ministro, E por que o PRB hoje está com o Temer? É mentira, por exemplo, que o Marcos Pereira também foi citado na Lava Jato? Ouça aí a denúncia do Joesley Batista. Procuradoria-Geral da República, presentes os membros do Ministério Público Fernando Antônio Oliveira e Sérgio Bruno Fernandes. Sr. Joesley, então agora nós vamos passar para o tema trazido no anexo, nós estamos no termo de depoimento número 7, e vamos falar do tema denominado no anexo Marcos Pereira, PRB. Vamos lá. Então, o Marco eu conheci ele nas eleições de 2014, que foi um dos partidos que o PT comprou e que nós fomos um dos que participamos. Só um minutinho, vou dar um trabalho. Pois não, prossiga. Então, foi um dos partidos que o PT comprou lá, e quem pagou fomos nós. Comprou apoio e comprou apoio, o tempo na televisão. Quem pagou fomos nós. Eu conheci o Marco, enfim, ele é o presidente do partido. Muito bem, Antônio Bulhões. Agora, outras perguntas que eu vou fazer para você em relação à política ainda. É mentira que o Douglas Tavoralo, que foi ou é executivo da Record, e também aquele que escreveu os livros do Bispo Macedo, foi pego numa gravação pela Polícia Federal, conversando com o Aécio Neves, que também esteve envolvido em denúncias, para fazer um acordo para que o Temer desse entrevistas na Record, entrevistas, claro, evidente, dirigidas, e que, em contrapartida, a Record receberia patrocínio da Caixa Econômica Federal? Olha aí a gravação. O Moreira me ligou aqui no celular 2 vezes, agora há pouco, né? 7 da noite. Eu já deduzo qual seja o assunto. Aí antes de falar, eu queria só marcar com você para entender que é o seguinte, ele ligou para o nosso presidente também e pediu para a gente tentar colocar o nosso número 1 nas entrevistas, tá, né? Porque ele está com estratégia agora, né? Estratégia de comunicação, se não me engano, né? De colocar ele para falar, tá? E eu acho que ele me ligou para pedir isso. Aí eu estou muito grato de falar, porque é o seguinte, que eu vou ter que passar isso para cima e dar uma situação parada. Aí eu não sei se é melhor, se você quer ajudar a intermediar isso, não, você quer dar para ele, o que você acha melhor? Olha só, eu te mandei até uma mensagem, né? Contar com ele. Vai chamar o pessoal lá. Falei com ele, falei, isso é um absurdo. Aí até escolher o cara, falei, isso é idiota. Depois chamar ele aqui, hoje a gente estiver em Brasília, para dar o comando e tal. Muito bem. Agora, Antônio Bulhões, Bispo Antônio Bulhões. É mentira que quando eu fui tirado da função de bispo, eu continuei exercendo uma função administrativa na igreja, no Rio de Janeiro, fui para Moçambique como funcionário da Record, porque existem provas disso. E quando eu decidi voltar para o Rio de Janeiro, o Bispo Macedo fala com o Bispo Clodomir
que por sua vez fala com o Marcos Pereira, que comunica o Eduardo, que é senador, sempre foi suplente do Marcelo Crivella, e fazem um acordo com o prefeito de Caxias para que eu ficasse como um funcionário fantasma e ficasse recebendo sem ir lá? É mentira, Antônio Bulhões. Aliás, já estão lhe chamando de Antônio Bilhões. É mentira que você, como outros parlamentares, votaram a favor do Temer para que a denúncia fosse arquivada em troca de favores? É mentira isso? Você falou que nós fomos auxiliares. Aliás, eu fui obreiro numa igreja que você foi auxiliar. Você conhece a Dona Vera? Você conhece o senhor Laprovita Vieira, pastor? Pai do Marcos Vinícius? É mentira que essa mãe de santo, essa pessoa que está se fingindo de mãe de santo, no programa com Romualdo, com o bispo Romualdo, é mentira que essa suposta mãe de santo é a Dona Vera? Porque a instituição Igreja Universal do Reino de Deus é uma grande farsa? Ouça e veja se não... Ouça e diga que não é a voz dela. Agora, quando ela não tem a luz, ela dança. Me parece, eu estou recebendo informações aqui, que tem uma senhora que está na linha manifestada. Não sei, é isso mesmo? A senhora está manifestada? Alô? Alô? Pois não? Olha, estou ligando para avisar vocês que isso aí é uma palhaçada. Pô, não é possível. É uma palhaçada. Sabe por quê? Esse cara que fez isso, eu estou assistindo esse dia e ontem eu estava assistindo esse cara. É porque ele foi uma pessoa muito fraca. Se ele tivesse vindo a mim, eu resolvia logo. Acabava com tudo isso. Porque ele foi botar o nome na boca do bode, cara. Muito bem, vou continuar fazendo perguntas para você. É mentira que o Bispo Macedo é dono de um banco? O Banco Renner? É mentira o Antônio Bulhões, deputado federal Antônio Bulhões? É mentira que o Bispo Macedo, em plena campanha de Israel em 2016, se eu não me engano, novembro, começando a Fogueira Santa, enquanto as pessoas iam sacrificar, ele estava comprando um apartamento de mais de 30 milhões de dólares em Miami? Esse apartamento aí, veja. Os multimilionários de todo o mundo estão se reunindo para a luxuosa propriedade em Miami, onde podem usar um elevador para os seus carros. O comprador estará em boa companhia, já que pelo menos 22 bilionários já garantiram os seus imóveis. Veja o que disse o maior jornal do Reino Unido, o Daily Mail, sobre o luxuoso edifício. Um playground dos milionários. O edifício de 60 andares na praia de Miami possui 3 elevadores de carro, um cinema, spa e piscina em quase todas as varandas. Este é o elevador especial para carros que trará multimilionários e seus veículos direto para a porta de seu apartamento. A elegante propriedade também oferece um serviço que cuidará da manutenção do automóvel, desde a rotação de pneu à troca de óleo. E como descobrimos que o bispo comprou esse apartamento? Segundo documentos públicos obtidos pela internet, essa propriedade foi registrada no nome de Edir Bezerra e de sua esposa Esther Bezerra. O imóvel foi comprado no dia 30 de novembro de 2016
Edir Macedo pagou por esta luxuosa propriedade nada mais, nada menos que 9,5 milhões de dólares, em torno de 30 milhões de reais. E para terminar, Antônio Bulhões, você agora votou, né, para que as denúncias contra o Michel Temer, o presidente Michel Temer, fossem arquivadas. E a desculpa é que não tem provas. Mas tinha provas contra a Dilma? A desculpa é que a denúncia ficará arquivada e o Temer vai responder quando ele deixar o cargo de presidente. Você já viu o vídeo que nós colocamos, você votando e o Tiririca votando? Não deu para perceber ali Antônio Bulhões, Bispo Antônio Bulhões. Não deu para perceber quem era o bispo e quem era o humorista, o palhaço. Porque olha só como você está confuso na hora de votar e olha a firmeza do Tiririca. Preste atenção. Tá, Tiririca. Senhor presidente, eu vim do povo, eu estou com o povo e contra a corrupção meu voto é não. Deputado Antônio Bulhões. Senhor presidente, o meu voto não significa o encerramento das investigações nem o arquivamento da denúncia. Eu voto sim pelo prosseguimento para o encerramento dessa investigação e até que se encerre. Voto sim. Antônio Bulhões, sim, 109. Então, quem é o palhaço? Quem é o humorista? Você, Antônio Bulhões, Bispo Antônio Bulhões, sempre foi considerado entre os bispos, Bispo Romualdo, Bispo Clodomir, entre os bispos, você sempre foi considerado como o almofadinha. O almofadinha, o bispo almofadinha. Sim, almofada. O Mauricinho, você sempre foi considerado isso. Porque você não crescia as igrejas e você vinha com aqueles discursos preparados, com aquelas palavras que tem que ir no Aurélio para poder entender o que você fala. E você era motivo de piada entre os bispos. Quando nós nos reuníamos, eu, o bispo Clodomir, o bispo Romualdo, outros bispos, a gente dizia, você era motivo nas reuniões de darmos gargalhadas de você. Porque para assistir a sua reunião, o Romualdo dizia que para assistir a sua reunião, o seu culto, tinha que ir com um dicionário Aurélio. Porque você usa palavras que você decora e vai lá e usa essas palavras que ninguém entende, para tentar passar uma cultura que você não tem. Porque você é um hipócrita ao dizer, principalmente, que você não votou ou que você não teve nenhuma influência da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus e do PRB para votar do jeito que você votou. E aqui vou deixar a última pergunta. Quem é sem caráter? Porque eu assumo os meus erros. E eu não quero acabar com a Igreja Universal do Reino de Deus.
Ora, ninguém acabou com a Igreja Católica, ela está aí. Ninguém acabou com o islamismo, está aí. Ninguém acabou com o espiritismo, Testemunha de Jeová. Ninguém acabou com outras denominações e outras religiões. Sempre haverão pessoas que vão se submeter a vocês e a essa escravidão. Porque vocês preferem dizer para as pessoas que nós somos caídos, sem caráter, conspiradores. Vocês preferem dizer isso do que assumir que Deus já saiu há muito tempo dessa instituição. Instituição que coloca políticos para defender os interesses do Bispo Macedo. Vocês não estão defendendo mais os interesses, nunca defenderam os interesses do povo. Vocês são colocados aí para defender os interesses do Bispo Macedo, da Record, para evitar processos, para evitar a perda nas concessões de rádios e de televisões, para conseguir verbas para a Record. Vocês estão aí para isso, vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Eu quero dizer para você, Bispo Antônio Bulhões, que já está conhecido como o Bispo Antônio Bilhões. As denúncias, elas vão continuar. E 2018 está aí. E nós vamos estar sempre lembrando o povo do que vocês estão fazendo no Congresso brasileiro, acabando com o país, políticos corruptos e líderes religiosos corruptos que estão acabando com o Brasil. Mas Deus está olhando isso. E volto a repetir, o juízo de Deus está aí. Vamos continuar denunciando. Que Deus continue abençoando a todos. E um forte abraço e vamos em frente.